Você sabia que as escrituras sagradas mencionam um óleo de alegria? E esse óleo, diferente do uso da antiguidade, como perfume, como bálsamo, é sempre uma alusão à unção do Espírito Santo, que por sua vez é uma capacitação sobrenatural. Sim, quando a Bíblia fala sobre o óleo da alegria, está falando de uma ação do Espírito Santo que nos capacita sobrenaturalmente a viver a alegria que não é meramente circunstancial. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos entenderemos melhor essa verdade. Estou hoje na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O Evangelho de Lucas nos relata no capítulo 4 que quando nosso Senhor Jesus estava em Nazaré, cidade onde fora criado, ele num determinado sábado na sinagoga pega o livro do profeta Isaías e se levanta para ler. E a porção lida do livro está registrada em Isaías capítulo 61. Eu vou resumir aqui dos versículos 1 até o 3. No 1, Jesus diz: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração." Nessas declarações ele diz: a consolar todos os que choram. Então no verso 3 ele diz: "E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado." Quando o Senhor Jesus fala de consolar os que choram, e na sequência mencionam pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas e óleo de alegria em vez de pranto, ele mostra que o óleo da alegria é parte da solução que Deus tem para oferecer consolo àqueles que choram. Sabemos que o Evangelho oferece consolo aos que choram. Nosso Senhor diz no Sermão do Monte: "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." Isso está no registro de Mateus, capítulo 5, verso 4. Mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 21, a Bíblia diz: "Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque hão de rir." Em outras palavras, o consolo não é apenas a interrupção do choro, mas é a substituição dele por alegria. Mas sabemos que há uma alegria sobrenatural que nos pode ser comunicada por meio da ação e da manifestação do Espírito Santo. Assim como Jesus menciona aqui o óleo de alegria, nós também vemos a mesma menção do livro de Hebreus. No capítulo 1, e no versículo 9, a Escritura diz: "Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros." O texto está falando a respeito de Jesus e diz que ele recebeu esse óleo, essa unção de alegria como nenhum dos seus companheiros. Mas o texto também mostra que ele veio oferecer, que ele veio transbordar o óleo da alegria que recebeu. Isso significa que o Senhor nos disponibilizaria, por meio da ação do Espírito Santo, uma obra sobrenatural. Todo cristão nascido de novo, ele se torna habitação, santuário de Deus, morada de Deus no Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar dentro dele com um propósito: cumprir uma missão, trabalhar na sua vida. Nós sabemos que somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus pelo Espírito. Nós sabemos que não há arrependimento sem que haja o convencimento de pecados pela obra do Espírito. Não há novo nascimento sem a ação do Espírito Santo. Somos regenerados pelo lavar do Espírito Santo, diz a Escritura em Tito capítulo 3, verso 5. Então o Espírito Santo vem habitar em nós com um propósito: continuar a obra que começou, nos transformar de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. E parte da sua atuação em nós é manifestar aquilo que a Escritura fala de uma forma muito clara a respeito dele. Ele é o Consolador, ele tem consolo sobrenatural. Sabemos que um dia no futuro toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Até que esse dia chegue, ainda lidamos com a dor, ainda lidamos com a tristeza, ainda lidamos com o choro, mas temos à nossa disposição, mesmo antes do dia onde o choro será erradicado, temos à nossa disposição consolo sobrenatural. E precisamos focar principalmente na obra do Espírito Santo, porque há diversos tipos de alegrias. Alegrias naturais, mas a Bíblia fala de alegrias espirituais, e a ação do Espírito Santo é o que todo crente precisa viver. Precisamos entrar nesse lugar onde experimentamos o óleo da alegria, essa manifestação sobrenatural. Então me permita compartilhar alguns textos que destacam, ou que relacionam a alegria com a obra do Espírito Santo. Por exemplo, em Atos capítulo 13, versículo 52, a Bíblia diz: "Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo." Agora, se você olhar só esse texto sozinho, pode ser que eles estavam cheios de duas coisas que não estão necessariamente relacionadas. Cheios de alegria, 1, cheios do Espírito Santo, 2. Mas
observando outras declarações das Escrituras, não há como desconectar essa alegria que eles possuíam ou manifestavam da obra do Espírito Santo em nós. Em Romanos, no capítulo 14 e no versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa expressão alegria no Espírito Santo é muito clara para mim. Isso não significa que não teremos outras alegrias, né, que naturalmente não possamos experimentá-las. Existem alegrias naturais, né? Eu e minha esposa ficamos assim muito felizes, inexplicavelmente felizes desde o momento que nos tornamos avós. É uma alegria além da nossa capacidade de explicação. Mas descobrimos que outras pessoas que sequer temem a Deus também têm alegria quando se tornam avós. Esse é o exemplo de uma alegria natural. Mas o exemplo de uma alegria sobrenatural é quando, mesmo diante de circunstâncias que não são necessariamente favoráveis, e quando olhamos para as Escrituras e falamos desses discípulos cheios de alegria e do Espírito Santo, nós precisamos entender que muitas vezes eles estavam num contexto até mesmo de perseguição da sua fé por causa do Evangelho. Ou seja, a alegria não era circunstancial. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz em Filipenses, no capítulo 4 e no verso 11, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, não estou extraindo a minha alegria das circunstâncias. Paulo, de onde você está extraindo a sua alegria? Na sequência ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso aqui não é posso fazer no sentido de realização, é posso suportar. Em outras palavras, ele está dizendo, eu suporto qualquer circunstância, por mais difícil que seja, porque minha força, né, e o meu humor não provém das circunstâncias, ele vem de Deus. Então eu e você precisamos entender essa ação do Espírito Santo chamada óleo de alegria. O apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 6, e ele diz o seguinte, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Ou seja, a alegria não procedia das circunstâncias, do lado de fora, sofrimentos. Ou seja, aquelas circunstâncias estavam muito mais afligindo, trazendo desgosto, tristeza, dor, talvez até mesmo choro. Mas a alegria sobrenatural do Espírito Santo não só os consolou, ela prevaleceu. E eu e você podemos experimentar isso. Eu me lembro que aos 18 anos de idade, ainda solteiro, morando na casa de meus pais, eu vivi uma situação que me deixou assim profundamente desgostoso, aborrecido, chateado, me fez chorar. Imagino que hoje, 30 e tantos anos depois, né, eu não me deixaria abater por conta da experiência de vida da mesma forma como me deixei abater naquela época. Mas naquele momento era assim, um momento dramático da saída da adolescência para o início da juventude e o mundo parecia literalmente estar acabando. Mas eu lembro que um dia eu tomei uma decisão, eu estava sozinho em casa. Nem meus pais, nem meus irmãos estavam lá. E eu me lembro que na sala de casa, eu coloquei uma música, eu comecei a orar, eu comecei a buscar a Deus e pedir que Deus intervisse e que Ele fizesse algo sobrenatural. É interessante, eu costumo dizer que normalmente, no início da oração, às vezes aquela primeira hora, meia hora, parece que a coisa não está nem rodando, não está nem virando e de repente a presença de Deus começou a me envolver e encher aquele lugar. E aquilo foi progredindo de tal forma que em algum momento eu honestamente não consigo descrever a você o que aconteceu. Eu gosto de, brincando, dizer que alguém lá no céu apertou o botão que ativa o modo glória do ambiente. E a glória de Deus encheu aquele lugar. Eu fui cheio do Espírito Santo. Mas diferente de outras experiências, que como diz a Bíblia, né, as pessoas cheias do Espírito falaram em outras línguas, diferente de outros tipos de experiências. Naquele dia eu experimentei um profundo enchimento e transbordar de alegria. Era uma alegria inexplicável. Eu de repente me vi literalmente rolando de rir, né? Eu rolava no chão, eu ria muito, mas não é como quando você ri de algo que é muito engraçado, né? Era simplesmente um gozo, era um profundo prazer, mas era diferente de algo cômico, né? Era um nível de satisfação inexplicável, além da minha capacidade, honestamente. E um dia alguém me perguntou, né, Luciano, como é que você tentaria explicar melhor essa experiência? Eu falei, olha, para explicar algo bom, eu tenho que contar uma história que foi ruim. Quando era ainda pré-adolescente, um dia fui visitar um primo numa praia do litoral de São Paulo e os amigos dele, quando descobriram que há muitos anos eu não ia para a praia desde pequeno e que normalmente só conhecia aquelas ondas pequenas, marolinhas, né, olhando o mar de ressaca, resolveram, entre aspas, me batizar. Foi um monte de gente segurando um pé, no outro pé, numa mão e outra e me levaram o mar adentro.
né? Me seguraram até que uma onda enorme quebrasse em mim. Quando a onda quebrou, eles me largaram. E eu saí rolando com a força da onda. Eu mal consegui tirar a cabeça para o lado de fora, respirar, o mar me puxou de novo, ele estava muito forte e eu não estava acostumado com aquilo. Então, uma outra onda quebra em cima de mim, me faz rolar para frente, né? Era o mesmo ritual, eu respirava, era arrastado, outra onda. Eu tive muita dificuldade para sair e eu diria que o ato foi até irresponsável, poderia ter me afogado. Mas o que eu vivi naquela sala aos 18 anos de idade, me lembrava aquela experiência, porque parece que ondas de glória quebravam em cima de mim, uma atrás da outra. Agora, diferente daquela experiência no mar, que foi ruim, essa foi maravilhosa, né? Algo sobrenatural me tocou. Eu me lembro que quando finalmente eu consegui me recompor, levantar do chão sem entender o que é que estava acontecendo. A circunstância não tinha mudado, era exatamente a mesma, mas eu era outra pessoa. Havia uma alegria sobrenatural dentro de mim. E eu confesso, aquilo foi o ponto de partida para um entendimento de que eu e você podemos nos relacionar com Deus, vivendo sempre acima das circunstâncias, extraindo as nossas forças dele, recebendo algo diretamente dele. Eu não sei aquilo que você tem passado ou enfrentado, mas eu quero declarar, se você já serve a Jesus, há um óleo de alegria à sua disposição. Se você ainda não serve, pode parar tudo nesse exato momento, invocar o nome dele, se arrepender dos seus pecados, clamar pela salvação e deixar que o Espírito Santo venha morar em sua vida e ele trará consigo o óleo de alegria. Em outras palavras, você também pode viver essa intervenção sobrenatural. Não estou aqui apenas tentando trazer uma palavra de encorajamento na perspectiva motivacional. Estou falando de algo sobrenatural que Deus nos disponibiliza e podemos acessar por fé, crendo na sua palavra, correspondendo com ele, invocando o seu nome, clamando por aquilo que ele tem. Nesse exato momento, a minha oração é que o consolo de Deus toque a sua vida. Deus te abençoe.